Oi pessoal, tudo bem? Boa noite. Vamos lá para mais um encontrinho. Para quem não conhece, para quem está chegando agora, deixa eu explicar para vocês. Todas as quintas eu apareço aqui nesse encontro no IGTV, nesse encontro que eu intitulo como Alimentando o Espírito, para falar um pouquinho sobre conexão com Deus, né? Para fazer essa conexão, como eu sou cristã, eu utilizo a Bíblia como ferramenta e a gente conversa sobre vários assuntos. Não é uma apologia à religião, mas é um convite a uma conexão profunda no nosso espírito para que a gente possa se elevar como ser humano, né? Então, gente, eu às vezes sou repetitiva porque tem gente chegando agora e pode não entender o que tá rolando aqui, né? Então, nós somos feitos, o nosso corpo é feito por mente, emoção e espírito. E é muito importante que a gente aprenda a alimentar não só o físico, mas alimentar a mente, as emoções, o espírito. E esse é o meu chamado pessoal de vida, esse é o meu propósito. E por isso que eu faço questão de toda quinta-feira estar aqui para dividir um pouquinho alguma palavra com vocês, dividir um pouquinho do que a Bíblia fala comigo ao longo das semanas. É importante falar que um dos objetivos desse Alimentando o Espírito é também te dar a oportunidade de olhar a Bíblia de uma maneira diferente, né? De olhar com mais leveza. Talvez você não tenha sido apresentado a palavra dessa maneira, então eu te convido a fazer isso agora, tá bom? Então vamos lá. Eu escolhi uma palavra que está em Romanos, capítulo 12. Para quem não conhece, Romanos é um livro que está no Novo Testamento, tá bom? Tá no Novo Testamento. Eu vou usar essa Bíblia aqui, ela tá meio capenguinha, mas é porque eu gosto dessa linguagem. Essa é uma linguagem mais tranquila, é uma linguagem que a gente chama de Nova Versão Internacional, e essa daqui já é uma linguagem mais difícil. Então, essa é uma dica para quem quer começar a ler a Bíblia. Escolham linguagens fáceis, linguagem de hoje, linguagem, Nova Versão Internacional, enfim, linguagens de fácil entendimento, tá bom? Porque tem algumas que são realmente com uma linguagem um pouco mais difícil. Então vamos lá. O que diz Romanos 12, começando do versículo 1? Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é um culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, eu digo isso a vocês. Ninguém tem em si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, sabe? Mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé de vocês, que Deus lhe concedeu. Assim, como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e cada membro exerce uma função, assim também Cristo em nós, que muitos somos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém é bom em profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim o faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. E esse capítulo vale a pena ler todo, tá, gente? Mas eu vou parar aqui no versículo 8, tá? No versículo 8. Existem muitas interpretações para esse texto e, como eu sempre falo, se a sua interpretação ela é teológica, eu peço para que você abra um pouquinho a novas interpretações, né? Aqui nós estamos começando, somos iniciantes nessa leitura, então o que me salta aos olhos aqui, na verdade, são os padrões. Primeiro que sim, né? O autor está falando que a gente não deve se tomar a forma do mundo. O que é a forma do mundo? Quando ele fala isso, o que ele quer dizer, na verdade? Ele quer dizer aos padrões mundanos, gente. O que se entende como padrão mundano? Corrupção, divórcios, homicídios,
prostituição, lascívia, enfim, esse padrão de mundo que não é diferente hoje, que é o mesmo, né? Então é esse padrão a qual ele está se referindo. Que a gente não seja moldado por esse padrão, mas que nós sejamos sacrifícios vivos e que a gente tome o padrão de Deus e que a gente entenda que o que Deus tem para nós, a vontade de Deus para nós, é boa, perfeita e agradável. Então, antes da gente falar sobre padrão de mundo, eu quero falar sobre vontade de Deus. Não é incomum pessoas chegarem para mim e falarem: ai, Nayara, tô tão preocupado porque eu orei, olha, eu busquei em Deus aquele namorado, e aí a gente começou a namorar, ele me traiu, e agora, o que eu faço? Gente, olha só, vamos parar um pouco e entender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Uma coisa é vontade de Deus, outra coisa é nossa vontade. É claro que sim, que Deus ele vai te responder sempre que você perguntar, mas a gente também precisa ter a autorresponsabilidade de dizer quando a gente escolhe errado, né? Deus ele não vai escolher um namorado para você, não vai. Ele vai te dar, ele vai iluminar a sua mente com a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Então, se o seu namorado é violento, se ele é abusivo, se ele é ciumento demais, enfim, se ele está contra os princípios da palavra, se ele não te trata como a coisa mais importante dessa vida, e aí você escolhe, concorda comigo que não foi Deus, foi você? Foi você. E aí depois você chora pelas consequências que você teve por causa dessa escolha que você acredita que foi balizada segundo a vontade de Deus. Então, eu quero te dizer que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E essas consequências, elas vêm pela nossa própria vontade. Fomos nós que escolhemos, não foi Deus que escolheu algumas coisas. Ai, Nayara, eu orei muito pra Deus, queria namorar essa pessoa e namorei, um mês depois eu descobri que não era essa pessoa. Então, também não foi Deus que te falou, foi você mesmo, né, que se deixou levar pelas suas emoções. Ah, eu orei para mudar de emprego, cheguei lá, não era o que eu estava esperando. Mais uma vez, não foi Deus, foi você. Então, o que eu quero que vocês entendam que a vontade de Deus, a vontade boa, perfeita e agradável, os princípios, o que Ele deseja para nós é o que está aqui. Que nós sejamos plenos em Jesus, que nós saibamos que a nossa identidade está em Deus, independente do que as pessoas falam, que nós saibamos que nós somos importantes. Deus, ele respeita as nossas escolhas, ele não invade ninguém. Ai, o Espírito Santo invadiu a pessoa. Não, ninguém, não. Se tem uma pessoa que é educada, que é incrível, chama-se Espírito Santo. Ele não invade o coração de ninguém, ele não é abusivo com ninguém, ele vem como uma brisa leve e suave, ele traz pensamentos bons, ele te leva a tomar decisões boas, mas ele não invade a sua vida. Então, por isso que em outros versículos a palavra é muito clara. Aquele que abre a porta e deixar que Deus entre. Por quê? Porque Deus está batendo a porta. Ele não vai invadir a tua casa, ele não vai decidir por você. E a vontade dele é sempre essa, boa, perfeita e agradável. Então, se você está em dúvida de alguma coisa, se você quer fazer alguma coisa e está meio na dúvida, essa é a dica. Segundo Deus, se você perguntar para Deus, Jesus, eu faço isso? Se ele te respondesse, seria bom, perfeito e agradável? Se a resposta é sim para os três, é isso que Deus quer de você. Se a resposta é não, segundo os padrões dele, então não é isso que Deus quer para você. Bom, e agora a segunda parte dessa palavra que é tão incrível e tão intensa. Quando ele fala assim, gente, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Nós funcionamos como membros de um mesmo corpo, né? O corpo de Cristo. Cristo diz que nós somos o corpo dele, que nós somos a igreja, todos juntos. Cadê? Ah, tá. E que cada um de nós, cada membro desse corpo tem uma função. Então veja, se a sua função é profetizar, que você profetize na proporção da sua fé, se é servir, que você sirva com alegria, se é liderar, que você exerça a sua liderança com zelo, enfim. Então, eu enxergo esses versículos como um pedido de equilíbrio
e de que você não entre num padrão, sabe? Lá no comecinho, quando ele fala, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas se transformem a mente, pela renovação da sua mente, se transforme pela renovação da sua mente. Eu sempre falo para quem eu convivo, tenha a mente livre, sabe? Não seja cativo de ninguém, não seja. Tenha a sua mente livre, fora de qualquer padrão. Ai, Nayara, mas eu quero muito... É muito comum, eu escuto isso todo dia. Ai, Nayara, essa foto aqui é a pessoa que eu quero ser. Eu quero ter esse corpo, eu quero entrar nessa roupa, eu quero fazer tudo que essa moça faz. E somente uma renovação da nossa mente... Um livro que foi escrito há tantos mil anos atrás, né? Já era muito claro em relação à saúde mental. Se você não tiver uma saúde mental em dia, se você não entender que você não tem que se comparar a ninguém, você não tem que entrar no padrão de ninguém, só assim você vai conseguir ser livre, sabe? Ter tranquilidade. Gente, é muito difícil você ficar o tempo inteiro tentando entrar no padrão dos outros, você ficar buscando o tempo inteiro uma realidade que não é a sua. Então, quando eu leio esse versículo, isso também me salta aos olhos. Eu preciso renovar a minha mente para eu poder me transformar e para eu poder ser capaz de experimentar essa vontade que é boa, perfeita e agradável. Então, olha, como é que a gente faz para alimentar a mente da gente? Cara, perceba se não tem pessoas tóxicas demais perto de você. Perceba se você não se acha superior demais. Tem gente que entende do prego ao avião, cara. A pessoa sabe tudo. Então, se você fala, ai, nossa, o mosquito me picou. A pessoa fala assim, mas o mosquito me picou em 3 vezes diferentes na mesma hora. E eram mosquitos que vieram diretamente do sul da África. A pessoa sempre sabe mais, sempre tem que ser mais. Isso é chato, sabe? E isso gera uma ansiedade de querer sempre fazer mais, de querer sempre fazer diferente. Então, o que tem alimentado a mente de vocês? Do que vocês se alimentam? O que vocês leem? Com quem que vocês conversam? Porque essa renovação de mente, em primeiro lugar, ela pode sim ser feita com uma conexão com Deus incrível, lendo a palavra de Deus, experimentando a oração, experimentando o jejum, fazendo experimentos com o próprio Deus de conexão, de conversas, de oração. Mas também pode ser feito com as pessoas, se livrando de amizades que não valem a pena, sabe? Tomando posicionamento nas coisas. Ser uma pessoa posicionada é muito importante. Não quebre seus princípios à toa por coisas bobas. Renovar a mente também tem a ver com que a gente alimenta a nossa mente. A gente fica tanto tempo discutindo o agrotóxico, o lixo que a gente coloca dentro do nosso corpo, mas a gente não pensa no lixo que a gente coloca dentro da nossa mente. Gente, tem pessoas que não conseguem ler um livro, mas podem ler quilos e quilos de notícias de morte, de assalto, de tragédia. Tem pessoas que não conseguem assistir um filme, né, um pouco melhor, assim, de qualidade melhor, mas fica horas assistindo novela tola, que não traz nada, que não te agrega nada. Tem gente que não consegue fazer nada por si só, sabe, sozinho, mas repete tudo que todo mundo fala, quer seguir tudo que todo mundo diz. Então, assim, para que a gente possa viver essa experiência de ter a vontade de Deus exercida em nós, ser transformados através da transformação da nossa mente, é preciso que a gente tome alguns posicionamentos, de nos livrar dessas coisas. Então, se você é essa pessoa tão apegada nessas notícias, tenta alimentar a sua mente com coisas boas. Se você é aquela pessoa que não pode ver uma fofoca que cai pra dentro, tenta, se policia de maneira inteligente, intencional, sempre que alguém vier te contar alguma coisa, você não querer ouvir. Vai renovando a sua mente. Se você é uma pessoa pessimista, tenta fazer o exercício de vez em quando ficar pensando coisas positivas sempre que esses pensamentos vierem. E por fim,
se você é realmente uma pessoa incrivelmente inteligente, não acho que você é a pessoa mais inteligente do mundo. Não balize, não ponha uma régua muito alta na sua baliza, capaz de não te deixar enxergar tudo de bom que as outras pessoas também têm. Então, a segunda parte desse texto fala disso. Nós não precisamos ser iguais, nós não precisamos estar dentro do mesmo padrão, nós não precisamos fazer as mesmas coisas, nós não precisamos gostar das mesmas coisas. E tá tudo bem, cada um exercendo com excelência o seu papel. Incrível! Uma equipe diferente de profissionais, mas que cada um atua muito bem na sua área, se completa, gente. A gente fala tanto disso no ambiente acadêmico, né, de a interdisciplinaridade, a multidisciplinaridade, a gente fala disso toda hora, mas isso é para a vida, é dentro da nossa casa. A gente não é obrigado a pensar igualzinho os nossos pais, a gente não é obrigado a pensar igualzinho os nossos irmãos ou alguns amigos, ou até mesmo nossos maridos, mas será que a gente não tem nada para aprender com eles? Será que eles não podem exercer com excelência nada que me faça crescer também? Ou será que eu também não estou ensinando nada por ser diferente? Então, só contar rapidamente uma experiência. Atendi uma pessoa e ela chorou muito durante a pesagem e aquilo doeu, cortou meu coração, porque eu imagino quão desesperador é você estar preso a um padrão que você não consegue chegar nele. E aí eu peguei aquele papel que tinha aqueles dados antropométricos todos, eu amassei, joguei no lixo e falei, então, olha só, isso aqui é um parâmetro, você não é uma medida, você não é um peso, você não é só isso. Então, a minha oração e a minha esperança é para que vocês saiam dos padrões, quebrem essas ditaduras e sejam livres, sejam renovados pela mente, né, de vocês em Cristo, sejam renovadas as esperanças de vocês em Deus e que vocês desfrutem dessa boa vontade, agradável vontade, perfeita vontade, que traz leveza, gente, que traz tranquilidade, que traz vida plena, que traz amor, tá bom? Essa é a palavrinha de hoje. Sejam renovadas pelo poder do Espírito Santo e tenham a mente livre. Um beijo.